Oi, tudo bem? Bem-vindo a um novo episódio do nosso De Bem Comigo. Estou aqui ao lado da doutora Hebe de Moura. Como é que tá, Hebe? Tudo bem? E eu estou do lado da jornalista Adriana de Castro. Da psiquiatra e terapeuta Hebe de Moura. E no episódio anterior, Hebe, a gente conversou sobre falar da importância das bases da autoestima. Por que é importante a gente falar sobre as bases da autoestima? Sabe o que é legal, Adriana? Quando você entende alguma coisa, você pode lidar com ela. Mas quando você precisa consertar, precisa de profundidade. Quer ver? Você sabe dirigir. Então, se o seu carro está funcionando, você entra, você sabe como o motor funciona. Você aperta o acelerador, solta a gasolina e acelera o motor, ou você aperta o freio, diminui a rotação das rodas e por aí vai. Se dá problema, você não conserta. Sabe por quê? Porque quem conserta é o mecânico, que tem um entendimento aprofundado do motor. Então, o que acontece? Quando eu uso uma coisa, eu preciso de um conhecimento limitado, X. Quando eu conserto essa coisa, quando eu quero consertar alguma parte dessa coisa que está dando errado, eu preciso de um conhecimento bem mais profundo. Então, vale a pena saber quais são as bases da autoestima para você ter a oportunidade de você mesma corrigir aquilo que está com dificuldade. Que seja você, que seja a psicóloga, a psicoterapeuta, a pessoa que está te acompanhando. E Hebe, naquele episódio que a gente falou sobre os 7 medos que a autoestima destrói, você deu uma pincelada sobre essas bases. Isso. Agora a gente vai aprofundar então. Exatamente. Então, nós vivemos num mundo tridimensional. Então, tudo tem que ter 3 aspectos, 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões da autoestima? Uma das 3 dimensões é que está ligada a mim. Eu e a minha aceitação e o meu apreço por mim. A segunda base é o outro. O outro, o apreço dele por mim e a aprovação e o apoio que eu recebo. E a terceira, você vê que aí forma uma reta, um horizonte, um plano. Então isso é muito plano. Isso impede que você tenha a transcendência, que é a verticalização, como diz sempre a Lucilena Galvão. Então, quando você liga o divino, o transcendente, e você pensa na aceitação de Deus, na aprovação de Deus, isso tira do plano, da tridimensionalidade e tira você da dependência da opinião do outro. Então, só aí você já tem uma vantagem, porque você diz, espera aí, eu tenho que me aprovar. O outro tem que me aprovar, Deus tem que me aprovar. Não sou dependente da opinião do outro. Eu preciso de algum outro me aprovando e não todos os outros. Até porque a gente já falou isso, unanimidade nem Jesus Cristo nem Deus tem. Por que a gente vai ter? Então você não vai ser aprovada por todos, mas alguém vai te aprovar. Alguém vai te aceitar, alguém vai te apoiar. Então, olha como você apoiando a sua autoestima em 3 pilares, ela fica firme. Você não fica num lugar que você está só com uma coisa. Eu dependo do que o outro fala. Se o outro falar que eu estou boa, eu sou boa. Se o outro falar que eu sou ruim, e aí eu fico totalmente à mercê do outro. Nem eu. Olha, eu me acho, o outro que se dane. Tá vendo? Também é horrível, né? Porque na realidade, nós vivemos num mundo onde a gente depende do outro para comprar, para vender, para conversar, para namorar, para ter carinho. Então você depende do outro para muitas coisas. Então não dá para dizer o outro que se dane e acabar desse jeito, né? E no caso Deus. Exatamente. Então você tem eu, o outro e Deus. Aí quando você firma nesses 3 pilares, cada um desses 3 pilares estando firme, a sua autoestima se firma também. Aí vamos falar de cada um desses 3. O primeiro, eu. Então, eu preciso de autoconhecimento. As pessoas querem autoconhecimento para saber por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Que tal autoconhecimento ser quem você verdadeiramente é? Você conhecer a sua natureza, as suas limitações, as suas qualidades, os seus defeitos, os defeitos que você tem como corrigir, os defeitos que você não pode corrigir, que não vai ter jeito. Então, que tal você usar o autoconhecimento para se conhecer? Autoconhecimento já diz. Então, autoconhecimento é eu sei que eu sou humana. Como eu sou humana, eu tenho qualidades e defeitos, eu vou procurar
usar as minhas qualidades sempre que eu posso e impedir que os meus defeitos façam grandes estragos, tá certo? Eu me conhecendo, eu posso me aceitar. Aí eu me aceito. E se eu não tô bem, eu faço um esforço, melhoro e aí eu me aprovo. E para isso eu me apoio. Eu me apoio para eu melhorar. Olha como eu recebo de mim os 3 pontos que fecham aquela coisa da autoestima. Eu me estimo, eu me apoio, eu me aceito e eu me aprovo. Até pensei assim, às vezes a pessoa erra, aí pensa, peraí, mas eu errei porque eu tô com sono. Isso, olha, que a pessoa não precisa dizer, eu errei porque eu sou burra, eu errei porque eu não presto para nada. Não existe, isso está errado, né? E aí o outro ponto é em relação ao outro. Isso, então eu preciso da aprovação do outro. Eu não preciso da aprovação de todo mundo. Eu preciso da aprovação de alguém. Por exemplo, eu e a Adriana trabalhamos juntos nesse projeto. Como nós trabalhamos juntas, o que acontece? Ela me apoia, ela me aprova e ela me aceita. E vice-versa. Então, essa via de mão dupla em que a gente se aprova, se aceita e se apoia, esse é o ponto em que o outro cooperou com a minha autoestima. Então, a minha autoestima é alto, mas o fato de eu ter a clareza de que o outro me aprova, volta para mim. Então, é autoestima, mas é o outro me dando a certeza de que eu tenho a aceitação do outro. E nesse caso do outro, quando você tem autoestima, você pensa, mas eu estou querendo a aprovação de que outro? Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que é o Ítalo, agora esqueci o sobrenome dele, e ele fala muito sobre quando você vai encontrar sua cara metade e tal. E aí, às vezes, você pensa, mas quem é esse outro que você está querendo a aprovação? Ele fala muito sobre isso. Porque às vezes você quer a aprovação de uma pessoa que é impossível que te aprove. Ela quer uma coisa que você não é ou que você não tem, que a sua estrutura não prevê. Então não adianta você procurar uma coisa que não é real. E é aquela coisa, meu mestre sempre falava, Hebe, para de procurar laranja no limoeiro, minha amiga, não vai arranjar. Espera de quem tem para dar. Espera de quem tem para te dar. Não espera de uma pessoa que não vai te dar, porque você fica parada lá, só se frustra, só se decepciona e, melhor palavra de todas, só se desilude, perde a ilusão. E, no caso, a aprovação de Deus, a autoestima relacionada ao transcendente. Isso. Como é que é isso? Eu costumo dizer que Deus é maravilhoso porque ele nos liberta de cada confusão, ele evita cada confusão maravilhosa. Eu já recebi tanto, a gente chama livramento, para algumas pessoas é a palavra mágica, livramento. Nossa, tantas vezes que eu podia ter me colocado em situações muito difíceis e algo aconteceu e impediu. Um farol que fechou antes de eu atropelar uma pessoa, um farol que abriu e eu fugi de um ônibus que ia bater na minha traseira. Uma série de coisas que acontecem no trânsito, no dia a dia, numa palestra, você vai falar uma coisa e não fala, e depois você vê, nossa, se eu tivesse falado isso tinha dado a maior confusão. Então, a atenção que a gente tem protege de uma parte, a outra parte é a sorte, como alguns chamam. Eu chamo de dedo de Deus. E aí também vai na fé de cada um. Exatamente. E eu sempre digo o seguinte, eu me aprecio. Quando eu me aprecio, eu gosto de quem eu sou, mesmo não sendo perfeita. O outro me aprova e Deus me aproveita, me usa na tessitura, naquela tessitura do tapete que a gente vê do outro lado e vê a tessitura. E Deus me aproveitando, me usando para ser útil para as pessoas, usando situações e circunstâncias para o meu crescimento. Então, eu acho que é muito legal. Eu me aprecio, o outro me aprova e Deus me aproveita. Ótimo, que Deus então se aproveite muito aqui da gente, do nosso programa. E que você aproveite a gente também. Com certeza traga tudo de bom para você. E o que a gente vai ver no próximo episódio, Adriana? Que tal se a gente falasse sobre tolerância? Como que a autoestima afeta a sua tolerância? Adoro, é um tema super atual. Tolerância e intolerância é uma coisa interessante da gente analisar em relação à questão da autoestima. Maravilha. Então vamos terminando por aqui
E você sempre, então, lembre-se, por favor, de curtir, se você estiver gostando. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para saber quando vai ser lançado um novo programa. E se você achar que tem alguém que vai gostar também desse programa, compartilhe com essas pessoas. É bom quando você compartilha, porque você conversa sobre o tema com alguém e se você gostou, é possível que essa pessoa goste também. Exatamente. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Até o próximo, obrigada. Tchau. Tchau.